A maior tendência para 2026 é esse ovo fatia e eu trouxe uma versão bem fácil para vocês. Com uma base, eu fiz 3 sabores diferentes e é bem fácil de fazer. Aqui eu fiz 3 receitas, mas eu vou deixar na descrição uma receita. Como eu ia montar esse ovo, ia montar outros também para o meu cardápio, então eu acabei fazendo maior quantidade. Aqui para saborizar, eu não coloco uma quantidade correta em cada pote. Como eu tava fazendo mais para tirar foto, então eu fui meio que no olho mesmo e fui anotando ali para me saber o peso total do recheio. Mas aí lembrando que eu vou deixar aqui na descrição certinho para vocês para uma receita. E já fica uma dica para vocês que tá começando, se é a primeira Páscoa, se tá fazendo em quantidade maior, você sempre anota o rendimento, quanto que tá rendendo sua receita para você saber quanto que você vai precisar para aquele produto. Aqui no caso é pro ovo fatia, mas como eu fiz mais quantidade, eu vou usar para mais 2 tipos de ovos que entraram no meu cardápio esse ano. E para saborização é bem simples. Aqui eu tô usando chocolate nobre porque eu não tinha chocolate cacau 50%. Mas se você tiver, é melhor, o custo vai sair mais em conta. E o principal aqui é o seu recheio tá quente. Ele tava quente, então ele derreteu o chocolate com muita facilidade e eu acabei utilizando chocolate nobre. Mas eu vou deixar aqui na descrição com a quantidade de uma receita para mim utilizar com o chocolate em pó. E uma receita eu não saborizei, eu já deixei, porque a minha base, ela é branca já com um pouco de leite em pó, leite ninho no caso. Então eu só tapei ali com plástico filme em contato. Pro de pistache eu vou estar utilizando esse creme e vai estar aqui na descrição qual que é a marca, caso vocês não tenham conseguido ver muito bem no vídeo. É a primeira vez que eu utilizo esses cremes, esse mais um outro que eu vou mostrar aqui no vídeo também. E eu gostei muito mais desse creme do que aquela pasta saborizante que a gente utiliza ali pra colocar no brigadeiro. E aqui não tem uma quantidade muito exata para você colocar, o ideal é a gente ir colocando e provando. Como eu fiz aí com a quantidade, eu vou colocar para vocês qual que foi a quantidade que eu utilizei. Mas não tem uma medida exata. Pra mim, eu já gostei a quantidade que eu coloquei. Então já ficou bom, você vai dosando ali, vai provando, né? A gente que é confeiteira tem que ser assim, né? Tem que ir no paladar mesmo provando pra ver se tá bom pra gente. E aí você viu que tá bom ali a quantidade, aí você já anota certinho pra você fazer a precificação, certo? Saber quanto que você vai precisar desse creme pra você fazer depois novamente, né? Pra padronizar o seu produto. Eu já vi em muitos vídeos as pessoas colocando esse creme puro, mas eu gostei muito mais assim com o brigadeiro branco, com a base branca misturado, e até ele sai com um custo mais em conta. E depois de saborizar, coloca novamente ali o plastiquinho em contato. E para o último creme, eu vou estar utilizando o creme Bueno. Gente, esse creme, ele é simplesmente maravilhoso, não é propaganda, até porque eu não ganho para isso. Mas, olha, é um creme maravilhoso, dá vontade de comer ele puro, ele lembra muito aquele Kinder Bueno, né? Se eu não me engano é esse nome aí. Mas é muito gostoso mesmo. E ele com o chocolate branco, que eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu utilizei ele, ficou simplesmente incrível, maravilhoso mesmo. É claro que não vai ficar o mesmo sabor do creme ou brigadeiro, vai ficar um sabor mais suave. Mas eu particularmente, todo mundo que provou aqui amou muito esse creme. Eu já aproveitei, ó, dar uma dica pra vocês, se vocês não tiver montado ainda o cardápio. Faz um cardápio bem bonito mesmo, assim. Monta o seu produto e divulga com um valor um pouco mais em conta ali, pra você não ter muito prejuízo. E eu fiz isso. Eu fiz um ovo de colher com esse creme e ficou incrível, ficou maravilhoso mesmo. E vendi, pedi pra cliente dar o feedback dela e ela amou. Vendi esse mais uns 3. E essa dica de vender é sempre assim, eu monto meu cardápio, faço meu produto, os ovos ali que estão intactos, que eu não cortei, que tá do mesmo jeito, eu divulgo um pouco mais em conta, ali com R$5, R$6 mais em conta, e aí eu falo pro cliente, ó, é monstruário, né? E aí fica mais em conta, e quase sempre é os clientes mais próximos que pedem, eu entrego e aí eles já falam o feedback. Esses aqui, o de fatia, eu acabei comendo, né? Porque eu cortei tudo. E também ficou muito bom mesmo. E eu amei demais. E aqui, ó, já tô nessa parte aí pra colocar o chocolate. Aqui eu já fiz a temperagem do chocolate. Eu não mostrei a temperagem do chocolate, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, gente. E na verdade eu tava ali gravando, eu acho que eu nem gravei a parte da temperagem. Mas eu faço a temperagem por indução.
Caso vocês queiram, deixa aqui nos comentários que eu mostro como que eu faço a temperagem do chocolate. Mas tem vários vídeos também aqui no YouTube. Eu aprendi até no YouTube também fazer essa temperagem. E aí eu coloquei ali até a marcação, tem uma linhazinha ali, quase sempre essas formas de 3 partes, tem ali até onde a gente tem que colocar o chocolate. Coloquei e coloquei a outra parte do silicone e a terceira parte, tem que apertar bem ali para espalhar o chocolate. E aí eu já aproveitei e levei esse pra geladeira para fazer a temperagem do ao leite. Eu vou fazer a metade branco, metade ao leite. E aqui, se você for fazer esse produto só para tirar foto e você não quiser gastar o chocolate nobre, porque, gente, o chocolate nobre tá o valor nas alturas, né? A gente tá vendo aí, nós que é confeiteira tá tendo que se virar. Mas a qualidade do nobre, para mim, é muito superior do que o fracionado. Claro que eu também não julgo quem trabalha com chocolate fracionado, cobertura fracionada, porque eu já trabalhei muito. Só que na minha experiência, eu vi muita diferença quando eu comecei a trabalhar com chocolate nobre, de clientes voltar. Mas isso também é história para outro vídeo. Só que se você quer reduzir o seu custo do produto, você faz com a cobertura fracionada, porque é só para tirar foto, se você não vai vender. Aqui, como eu derreti uma quantidade maior, e como eu disse, eu ia vender os outros, os de colher, que tava ali intacto, então eu fiz tudo com chocolate nobre para o cliente conhecer já o chocolate que eu trabalho. E como eu ia consumir também, eu amo chocolate, então eu já fiz ali tudo com o chocolate nobre, mas você pode montar o seu cardápio só com cobertura fracionada, desde que você também vai utilizar a cobertura fracionada depois, porque se você vai comprar só para montar o seu cardápio, às vezes não compensa, né? Aí você vai ficar ali com o chocolate parado, você investiu um dinheiro e fica ali parado, é um estoque parado. Depois que o chocolate meu ali já endureceu, eu tirei a parte ali e comecei recheando. Eu vou rechear 3 sabores aqui no vídeo, vai ser Bueno, ninho com Nutella e pistache. Então eu coloquei um pouco do brigadeiro de Bueno, coloquei uma tirinha ali da pasta saborizante também de Bueno, para realçar um pouco mais esse sabor. E coloquei e cobri depois novamente com o recheio que eu fiz. E assim, esse foi o primeiro contato meu com essa forma, eu confesso pra vocês, eu vi um monte de vídeo na internet, mas eu não me liguei, eu não sabia que era assim. Então eu acabei passando ali do limite do recheio, acabei colocando até em cima. Isso é um costume meu de quando eu fazia a trufa pra vender, eu gostava de colocar ali até o final. Então eu coloquei muito recheio e vai dar um pouco de dificuldade ali pra fechar depois a embalagem, vocês vão ver. Aí o segundo eu segui a mesma montagem do primeiro, esse já é o de pistache. Eu coloquei um pouco do brigadeiro, aí coloquei a pasta saborizante e depois coloquei novamente o brigadeiro. Se vocês quiserem, também pode colocar o pistache mesmo ali no recheio, vocês podem estar comprando pela internet, eu já comprei uma vez. Mas como ia sair um com valor mais alto ainda, eu já tô deixando também bem claro no meu cardápio pro cliente que é um creme de pistache, não vai pedaço de pistache dentro. É só o creme mesmo, sabor pistache. E sempre depois de colocar ali o creme, dá uma ajeitadinha ali, tenta deixar ele mais reto possível para ser mais fácil depois para colocar o chocolate. Aqui eu inverti a forma para ficar melhor para vocês visualizarem. E a mesma coisa, coloquei o brigadeiro de ninho, coloquei um pouco da Nutella, bem generoso, né, de Nutella, e coloquei novamente o creme de ninho. E eu vi muita confeiteira dando a ideia de colocar 6 sabores, né, então é 6 partes, 6 sabores. Pra mim, é inviável essa forma de fazer, principalmente pela loucura que é a Páscoa, né? A gente sabe que é muitos ovos, muito chocolate, muita coisa pra gente fazer. Muitas de nós trabalham sozinha, eu praticamente trabalho sozinha aqui. Então, eu prefiro fazer assim, só 3 sabores, o que pra mim também já é um pouco complicado, mas como é tendência, eu quis trazer pro meu cardápio. Mas teve cliente também que perguntou, não vai ter 6 sabores, não é 6 partes, então seria 6 sabores? Não, é 3 sabores só. Que por mais que a gente quer agradar o cliente, quer seguir tendência, a gente tem que pensar também na nossa produção, como a gente vai trabalhar. Então, pra mim, o mais fácil aqui foi 3 sabores. Então, depois de rechear, aí eu temperei novamente chocolate e vou agora fechar as partes de cima. E como vocês podem ver aí no vídeo, eu sempre fui fazendo em cima da balança, porque eu fui calculando tudo. Por mais que eu vi também na internet vários vídeos de como montar o peso dele, eu mesmo quis pesar para mim ter a plena certeza de quanto que eu tava utilizando ali de chocolate, de recheio, para mim fazer as contas certinho.
E cada banda dessa pesou em torno de 120 gramas, dá mais de 700 gramas cada ovo desse. Depois eu levar novamente para a geladeira, eles já desenformaram aqui. Aí foi a minha saga. Foi isso que eu falei para vocês, ó. Ele não encaixou no blister. Então tem que colocar um pouco menos de recheio para o chocolate ficar um pouco mais baixo. Dá para ver que foi bem uma pontinha ali. E não fechou o blister de maneira nenhuma. Tentei, cortei ali as pontas e não deu certo. E o dia que eu fiz esses ovos, estava um calor. Eu comecei a fazer cedo, mas como eu fui fazer esses, fui fazer recheio e fiz mais os outros de colher, então já tava o pico ali do calor. Então depois vocês vão ver que até deu uma manchadinha ali. Eu não gosto muito de fazer assim no final de tarde, que tá muito quente, eu gosto mais de fazer tudo cedo. E aí acabou não dando certo. Eu fiquei muito estressada com isso, porque eu queria tirar foto dele com blister, mas não deu certo, gente. Então já fica uma dica pra vocês, hein? Ó, eu trago coisa aqui pra mim que não deu certo também pra vocês conseguir corrigir e dar certo pra vocês. Aí eu tentei de várias maneiras, no fim não deu certo mesmo, e eu acabei desistindo sim, porque eu falei, não vou colocar mais. Na verdade, eu queria já até tirar ele quando eu fiz. Eu falei, não vou colocar ele no cardápio, não vai dar certo, não vai ficar legal. Mas eu falei, não, vou colocar ele certo sim, porque eu já tive o trabalho todo, né? De comprar forma, de comprar embalagem, tudo bonitinha. Então, eu acabei desistindo mesmo. E eu falei, nos próximos, aí eu faço do jeito correto, ó. Pra vocês verem que acabou não encaixando, não fechava ali. Era coisa de centímetros mesmo. 1 centímetro que ele tivesse menor ali, ele já ia encaixar. Aí, no fim, eu acabei desistindo de colocar, né? Não tava dando certo. Então, eu falei, vou colocar num saco transparente, um saco celofane que eu tinha aqui. Esse não é o próprio, aquele express, né? Que é próprio pra ovo. Esse foi de uma embalagem, alguma coisa que eu tinha aqui guardado. Então, eu acabei utilizando ele. Pelo menos pra mim conseguir tirar foto, conseguir divulgar aí no meu cardápio e finalizar também o vídeo. E eu achei até fácil de colocar ali no saco, a gente tem que apertar bem ali na embalagem, mas não achei tão complicado. Só teve os pedacinhos ali que ficou grudando um no outro ali, foi um pedaço um pouquinho do branco no ao leite, do ao leite no branco, por conta do calor mesmo. Mas eu acabei conseguindo aí embrulhar ele assim. E aí fica como sugestão para vocês. Vocês podem colocar nesses saquinhos transparentes, compra um próprio, né, pro ovo. Ou coloca numa caixa. Aqui eu preferi colocar na caixa, achei que ficava mais bonita. Fica com custo um pouco mais alto, mas pra mim eu gostei mais na caixa, assim, acho mais bonito do que só no saquinho transparente ou só no blister. E aqui eles cortaram, olha só que perfeição esses sabores que ficaram. O custo deles saiu pra mim por R$55, já calculando a sacola e a embalagem. E a sugestão de valor a partir de R$140. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreve também no canal e até o próximo vídeo.